Alguns petistas, quando vêm aqui pela primeira vez, ou sei lá, vocês não vieram já de outras ocasiões, quando comentam aqui, quando veem que eu faço críticas duras ao Lula, me chamam de bolsonarista. Me chamam de bolsonarista porque no pensamento binário, né, que existe aí no Brasil, né, que está aí, quem critica Bolsonaro é petista e quem critica o Lula é bolsonarista. Mas não é bem assim a coisa. Não é assim. Eu posso dizer sim que eu não gosto, não me faz a minha cabeça. O Lula, não me faz a minha cabeça. Eu tenho ojeriza ao Lula, particularmente falando hoje. Já fui eleitor do Lula, sim, já votei no Lula em anos anteriores aí. Hoje eu não voto mais. Mas eu também tenho ojeriza ao Bolsonaro. Eu não gosto das ideias do Bolsonaro. E eu posso dizer isso com tranquilidade. Ah, então você ficou em cima do muro. Não. Ter uma outra visão, uma terceira visão, não é estar em cima do muro. Também não sou adepto daqueles oportunistas de centro-direita que se dizem centro, mas são muito mais à direita do que qualquer outra coisa. Que ficam em cima do muro, que, enfim, né, aquela coisa de querer ganhar ou inscritos ou até mesmo eleitores, como a gente percebe em alguns casos aí, ou em muitos casos. O fato é, meus caros, é que este canal é um canal de uma linha chamada trabalhista. Este canal é um canal que visa uma crítica ao bolsonarismo pelo viés da centro-esquerda, um viés do trabalhismo no Brasil. Essa é a nossa visão, esse é o nosso viés. Como também nós criticamos Lula por um viés trabalhista do mesmo lado, centro-esquerda. E efetivamente não coadunamos, né? não andamos juntos com bolsonaristas e petistas. Porque os petistas hoje defendem o neoliberalismo soft do Lula. Esse neoliberalismo soft do Lula que está defendendo o déficit zero. Depois do arcabouço fiscal ou do calabouço fiscal, nós temos o déficit zero. Depois vai ter mais alguma outra coisa junto, que eu não sei o que é. Pode ser até, talvez até uma reforma administrativa. Mas o fato é que no Brasil, os que se dizem de esquerda, na verdade, agem muito mais como uma direita que usa o rótulo de esquerda, mas a sua essência de direita. Não é à toa que Brizola dizia que o PT é uma UDN de chave de uma UDN, né, de chave de roda e macacão. E, por outro lado, aqueles que se intitulam, vamos dizer assim, de direita no Brasil, ou de uma extrema direita no Brasil, é uma extrema direita que se silencia para as coisas mais sórdidas do PT, que está caladinha hoje. Essa semana, o Henri Bugalho botou umas coisas no ventilador. Financiamentos, postos financiamentos de canais aí para promoverem, inclusive, o terrorismo eleitoral, do qual os bolsonaristas se silenciaram. E parece que de novo estão em silêncio, porque eu não vi nenhum bolsonarista falar sobre a questão do Henri Bugalho, né, de cobrar inclusive investigação sobre as declarações dele. Ninguém está falando nada disso, estão todos em silêncio. Porque no fundo, o petismo e o bolsonarismo se complementam, são sócios de um mesmo projeto. Se dizem diferentes antagonistas, mas tocam as mesmas notas. Então há um falso antagonismo, como havia lá atrás entre petistas
e tucanos. O petucanismo está aí também para provar que muitas vezes as disputas do PT são disputas falsas. Antes do tucanismo, antes do PSDB, o inimigo do PT era o MDB. O MDB de José Sarney, é verdade, sim. Né? Tinha até propaganda eleitoral do PT demonizando o MDB. Mas agora são parceiros, estão de mãos dadas, né? Tanto é que, por exemplo, tem a Simone Tebet na base do governo Lula, por exemplo, como ministra. E aí, gente, nós precisamos falar outras coisas mais. Nós precisamos dizer que não dá para concordar com as coisas do bolsonarismo, das falas demagogas do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo é isso, não tem projeto nenhum, nunca teve. Foi um governo péssimo, né? Bolsonaro foi um presidente péssimo. Perdeu para ele mesmo nas eleições e, na maior cara de pau, na expressão máxima do cinismo, coloca a culpa no Ciro Gomes, como o PT fez lá atrás, em 2018, com o Ciro. Pois eles votaram para perder para o bolsonarismo e a culpa era do Ciro, que tinha viajado para Paris no segundo turno. Como se o Ciro tivesse obrigação de carregar nas costas o Haddad. O mesmo Haddad que está aí promovendo o déficit zero para bajular o rentismo brasileiro. Pois é, meus caros. Ao mesmo tempo, nós temos, né, os bolsonaristas agora acusando da derrocada eleitoral do ídolo deles, Mor, para o Ciro. O Ciro é bom para eleger, os outros não elegem assim. É complicado isso, né? Ou, na verdade, serve de bode expiatório para quem não tem vergonha na cara. Esta que é a realidade. Mas mais do que nunca, gente, nesses tempos atuais, como faz sentido aquela frase do nosso mestre Darcy Ribeiro, que ele dizia que ele fracassara tudo na sua vida e que detestaria andar com aqueles que o venceram. Eu detestaria andar com os petistas que me venceram em 2022, eleitoralmente falando, porque politicamente nunca me venceram. E eu detestaria andar ao lado dos bolsonaristas que defenderam o golpe de Estado e que, quando punidos por isto, se vitimizam e falam em nome de uma defesa de liberdade de expressão. Que liberdade de expressão é essa torta que defende a ditadura? Não existe liberdade de expressão para quem defende a ditadura. Só existe punição porque isso é crime. Então, meus caros, nós vivemos o tempo em que as demagogias tomam conta. As demagogias de quem acha que ser escroto ou escrota é legal, é bacana, é uma forma de espontaneidade. Como a gente percebe que, infelizmente, nós estamos recheados, repletos, né, exauridos de tanta ignorância. A ignorância de uma dita esquerda que se silencia para as coisas mais essenciais, que cobra de Portugal o ouro que foi extraído lá nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, mas que se silencia para o dinheiro roubado dos escândalos ou do mensalão ou até mesmo do petrolão. É uma esquerda que também, né, está se silenciando de novo para as práticas neoliberais que o PT estava implantando em 2015, 2016 e que caiu do cavalo e agora parece estar tomando o mesmo receituário. Agradar o rentismo, agradar os senhores e estrangular o povo brasileiro com mais impostos e com menos serviços e seguridade social. Esta receita levou, né, a Dilma à derrocada. E talvez essa receita esteja levando o Lula à derrocada. Se o Lula vai se dar mal, para mim até é bom. O problema é que pode ser o caminho para a volta do reacionarismo bolsonarista, o que também não me serve. O fato é que eu me sinto
em determinados momentos como um peixinho fora do aquário, porque não me sinto mesmo no aquário do bolsonarismo nem do petismo, mas eu também não me sinto talvez tão brasileiro, talvez, porque ser brasileiro será coadunar com essas coisas, concordar com essas coisas? Eu não sei. Eu só sei de uma única coisa. Uma única coisa eu tenho que dizer neste vídeo aqui. Que é difícil nadar contra a maré. Mas é mais importante do que nadar contra a maré é ter a consciência tranquila das minhas mãos limpas por não apoiar um sujeito que ajudou a matar 700 mil brasileiros, nem tampouco também as mãos limpas de dizer que não defendi, não fiz 12 mais 1, como alguns fizeram, e defenderam supostamente a democracia contra a barbárie de quem hoje está aí sentado junto com o mesmo Arthur Lira dos tempos de Bolsonaro. Quer dizer, a gente realmente viu aquilo que o Cazuza cantou muito sabiamente: transformar o Brasil num puteiro. Desculpa a expressão, mas essa que é a verdade. O Brasil hoje é um puteiro. O Brasil hoje é uma esbórnia, como diria, né, aquela dupla famosa aqui do Sul, né, Tangos e Tragédias, né, fantásticos, né, e a esbórnia, o país que eles vieram, que era o país do absurdo, talvez o Brasil se tornou, né, uma subsede ou talvez a sede oficial da esbórnia. Tudo pode, porque existe hoje o homem de bem que demoniza e ataca o outro em nome de Jesus. E são pessoas de bem. Como tem aqueles que veem xenofobia em tudo, que veem misoginia em tudo, mas admitem, por exemplo, quando alguém chama o Ciro Gomes de coronel, tá legal, é uma xenofobia, mas é uma xenofobia do bem. Quando alguém, né, que se diz progressista pega uma suposta homossexualidade do Bolsonaro para fazer a sua xenofobia do bem. E estamos em casa. Eu não me sinto representado por isto. E eu sou tranquilo. Triste por ver o meu país desse jeito? Sim. Mas feliz comigo mesmo. O que importa é a minha consciência no final das contas. E você? O que você pensa? Será que vale a pena ter a consciência tranquila? Ou fazer como alguns que já ganharam bastante dinheiro, né, mudando seus discursos, mudando seus pontos de vista, simplesmente porque, né, supostamente, e não fui eu que disse isso, né, supostamente, nas palavras aí do senhor Henri Bugalho, talvez tenhamos, né, fundações, pessoas que financiaram um projeto para a democracia no YouTube. Até agora, o silêncio da plataforma, o silêncio, né, do PT, o silêncio dos bolsonaristas que não comentaram uma única vírgula a respeito disto. Mas eles são contra o PT. Mas aceitaram o terrorismo eleitoral do PT no primeiro turno e, pelo jeito, estão aceitando passivamente, sem exigir nenhuma investigação e talvez até mesmo uma CPI para apurar, né, quem de fato diz que lutou pela democracia, mas ganhou um troquinho para falar e defender supostas ideias. Esse é o Brasil. Realmente o Brasil não pode ser levado a sério, porque infelizmente nós vivemos os tempos em que realmente nós não nos levamos a sério. Então não dá para exigir do mundo que nos leve a sério. Só dá para dizer que o que está acontecendo no Brasil, a gente avisou e está acontecendo. E é isto.